O relógio de Deus está marcando a hora certa que a igreja vai partir para encontrar-se com Jesus lá nas alturas. Já preparado tu estás para subir. Eu não quero ficar, Jesus. Eu quero subir. Quero vigiar e orar para morar no belo porvir. Que surpresa para os homens será quando nas nuvens se manifestar o Salvador, pois não quiseram a Jesus Cristo aceitar, enfrentarão as trevas tristes de pavor. Eu não quero ficar, Jesus. Eu quero subir. Quero vigiar e orar para morar no belo porvir. Disse Jesus, os céus e a terra passarão, minhas palavras sempre permanecerão. Tenhas cuidado, venhas logo se preparar. Este é o tempo de vivermos em oração. Eu não quero ficar, Jesus. Eu quero subir. Quero vigiar e orar para morar no belo porvir. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, hoje, dia 23 de novembro de 2020, se inicia mais uma pregação pelo Espírito Santo de Deus sobre o Apocalipse. A continuação, louvado-se a Deus, da pregação do Apocalipse, que parou no capítulo 15, sobre as taças da ira de Deus. Agora vai dar continuidade no capítulo 16, agora dos 16 adiante até o 22. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, abra a Santa Bíblia, a Palavra de Deus. Os irmãos que estão acompanhando a pregação do Apocalipse, vocês que estão começando agora, eu convoco a vocês em nome de Jesus para que acompanhem as pregações anteriores, desde quando começou esse ensinamento, esse santo ensinamento da Palavra de Deus. Glória a Jesus. Desde que começou no capítulo 4, já são os acontecimentos finais, da volta de Jesus. Abra a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 16. Glória a Deus. Glória a Jesus. Apocalipse, capítulo 16.
Glória a Deus. Fala sobre as 7 taças da ira de Deus. Que diz assim a palavra de Deus: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas, perniciosas. E derramou o segundo anjo as suas taças no mar, e esse tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro anjo a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram o sangue de santos e dos profetas, também sangue lhe tens dado a beber. São dignos disso. Ouviu o altar que dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado a queimar os homens com fogo, e com efeito os homens se queimarão com intenso calor, e blasfemaram do nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, não se arrependeram de suas obras. E derramou o sexto anjo sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas as águas se secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigiam aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-lo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora Jesus dá um alerta no versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam suas vestes, para que não andes nu e não veja as suas vergonhas. Então ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Amargedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, ocorreu grandes terremotos, como nunca houve, igual desde que há de gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou o céu sobre os homens, grande saraiva, com pedras que pesava cerca de 1 talento, por causa do flagelo da chuva de pedras. Os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Oremos. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor
e amado Salvador Jesus Cristo. Eis aqui, ó Deus, a Tua palavra. Fale conosco, meu Deus, o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Jesus, fala com a Tua igreja, o tempo do fim é chegado. Está aí, meu Pai, os sinais da Tua volta na natureza. Está aí o sinal da Tua volta entre os homens, nas igrejas, meu Pai, nas religiões. O balançar da figueira, a terra está oscilando, como embaixador de Cristo, anunciando a vinda do seu Criador. Nos prepara para esse grande dia. Senhor Jesus, perdoe nossos pecados, nossas transgressões, e nos prepara para esse grande dia, para encontrar com o Senhor Jesus no céu e estar com Ele para todo sempre. Amém. Querida Igreja de Jesus, eis aí a palavra de Deus. Apocalipse 15:16 vai narrar os 7 flagelos das taças de Deus, da ira de Deus, final aos homens ímpios e cruéis que rejeitaram a pregação do Evangelho, que rejeitaram a fé bíblica. Aquele cálice que Jesus pediu no Getsemane: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O Senhor Jesus recebeu o cálice da ira de Deus por nós. Agora, os homens que rejeitaram o sacrifício de Jesus na cruz, que rejeitaram o Evangelho que foi pregado na boca do povo de Deus, usado pelo Espírito Santo, o Evangelho Santo puro, eles rejeitaram, e agora são culpados do sangue de Jesus. Agora vão receber o cálice da ira. Todos aqueles que aceitaram a proposta do inimigo. Vai se cumprir, irmãos, o que está em Tessalonicenses 1:5. Prova claro o justo juízo de Deus, de pagar a tribulação. Todos aqueles que atribularam o povo de Deus, os que não conhecem a Deus, os que não obedeceram o Evangelho. Todos que tiveram oportunidade de conhecer o Evangelho e aceitar Jesus, serão um novo homem, uma nova mulher, regenerada em Deus, que rejeitaram esse Evangelho, vão sofrer as taças da ira. E todos aqueles que não obedeceram o Evangelho, crentes apóstata, ímpios e prevaricadores da verdade, que não vigiaram e caíram nos laços do inimigo e perderam a sua coroa, perderam o selo da promessa, que não foram arrebatados, agora vão receber o cálice da ira de Deus. Então Apocalipse vai narrar sobre as 7 taças de Deus. Queridos irmãos, no período da grande tribulação, onde Deus, no começo do caos sobre a terra, enviou os anjos com as 7 trombetas, lançando juízos sobre a terra, a besta que subiu do mar, a besta da terra, e o dragão, permitido por Deus, ali cessou os caos, dando uma falsa paz através do engano da união das nações. A besta subiu do mar com engano, um homem carismático, intelectual, persuasivo, político, militar, deu uma falsa paz, fez uma aliança com o povo. Depois ele quebrou esse pacto. Agora ele mostra a sua cara feroz. As 2 testemunhas que foi enviado por Deus para profetizar o juízo de Deus sobre eles, sobre as nações, sobre os povos rebeldes, são mortos pela besta. E com a sua morte e ressurreição e ascensão e arrebatados aos céus, Deus agora vai lançar o seu juízo para quebrar o jugo da besta, para mostrar que Deus, até mesmo o seu juízo, é glorificado. E quando Deus envia os seus anjos do santuário, que se encontram no céu, o anjo com a foice afiada saiu do altar. O outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, que falou com grande voz, tinha a foice afiado, dizendo para que tomasse a foice e ajuntai os cachos das videiras da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Que diz a Bíblia que então o anjo e a sua foice na terra vindimou a videira,
da terra e lançou no grande lagar da corda da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, que compreende que agora chegou o momento que o pecado da iniquidade dos homens está tão grande que subiu até o seu topo, e agora Deus com a sua ira vai pisar. Ele foi-se, ceifou, pisar para derramar o seu juízo sobre os homens e os adoradores da besta. Os vencedores da besta, que compreende, louvado seja Deus, todo o período da história da igreja, que besta é uma figura de linguagem mostrando a figura do engano, do diabo, que a Bíblia diz, como ouviste que vem o anticristo, 1 João 2,18, mas muitos se têm feito como anticristos, todos os homens cruéis, as feras da terra, desde os imperador romano, dos presidentes, comunista, ateísta, falsos profetas, são um tipo de besta que significa Satanás, poder das trevas, poder do mal. Todos esses que adoraram o sistema corrupto do mundo, que aceitaram a marca da besta, tanto espiritual, na mão e na testa, aceitando e dando posse, aceitando, e depois do arrebatamento da igreja, que surgiu a besta em carne física na terra, que pôs a sua moeda única mundial, o sistema de crédito, a marca física, que é tipo de um chip que ali monitora os homens, os seus seguidores, os seus escravos. Todos esses agora que adoraram vão receber as taças da ira de Deus. Mas agora os vencedores, qual Jesus arrebatou ao céu, aquilo que se cumpriu que Jesus falou para os apóstolos lá em Atos 1:8. Louvado seja Deus, quando ali os apóstolos estavam admirados, quando viu Jesus se ascendeu aos céus, que os anjos falou para eles, por que estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu ao céu, que veio subir, virá outra vez para buscá-lo, que só estava somente a igreja ali. E o que diz também em Hebreus, louvado seja Deus, que Jesus se manifestou uma vez para tirar o pecado de muitos, mas aparecerá para a segunda vez para aqueles que hão de herdar a salvação. O povo de Deus que foi arrebatado, os que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, os quais não entristeceu o Espírito Santo, que foram fiel até a morte, que estão no céu, o tabernáculo de Deus, que compreende o templo móvel de Deus, a igreja viva, estão no céu, no mar de vidro, compreende a proteção, e agora o fogo juízo sobre aqueles que não subiram, para receber agora a ira de Deus, que os que aceitaram a marca da besta, que aceitaram a sua falsa paz, agora serão envergonhados diante do poder de Deus, vão receber o cálice da ira de Deus. Então, meus irmãos, Deus envia os seus flagelos, glória a Deus, porque a igreja que estava no mar de vidro cantando o cântico de Moisés, aquilo que está escrito em Êxodo 15, quando Moisés saiu vitorioso diante das lutas, batalha, perseguição, desde o povo de Faraó, do rei de Faraó, do povo das nações pagãs, ele cantou o cântico de vitória. Aqui também tem o significado da igreja de Cristo, que venceu, que venceram pelo sangue do Cordeiro, que estão no céu cantando o cântico da vitória nas bodas do Cordeiro, e agora o fogo de Deus sobre a terra. Agora os anjos recebem as taças, que tem um significado de acontecimento da ira de Deus sobre a impiedade dos homens. Então, saindo do santuário de Deus, uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus, porque como diz a Bíblia, dos céus é manifesto a ira de Deus sobre a impiedade dos homens. E saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta, o que aceitaram a marca da besta, e os adoradores da sua imagem, do seu sistema político, ímpio, militar, que aceitaram a idolatria por meio das telecomunicações, que aceitaram o ecumenismo dela, que foram enganados, persuadidos pela falsa pregação do falso profeta. Agora sobrevieram úlceras malignas, perniciosas. Irmãos,
antes do período, antes da volta de Jesus, Jesus relatou acerca dos sinais apocalípticos de pestilência sobre a terra. Só que no princípio das dores era juízo com misericórdia. Deus lança o seu juízo sobre a terra, junto com a misericórdia, através da pregação dos homens de Deus, para que o povo se arrependa. Mas agora aqui a graça de Deus é retirada. Não tem mais a presença do Espírito Santo para convencer os pecadores. O Espírito Santo ele é onipresente, ele não sai, mas a obra de convencer os pecadores é retirada. E é enviada a operação do erro para que eles creiam na mentira, como diz Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, verso 11. Você vê aí hoje, antes do arrebatamento, os flagelos anteriores que já aconteceram, como peste bubônica, como AIDS, câncer, febre amarela, zika vírus, coronavírus, que está sendo um caos no planeta Terra. Agora aqui, no período do derramar da ira de Deus, das taças da ira, no período da grande tribulação final da ira de Deus, aonde a besta foi desmascarada, que ela quebrou o pacto de paz que fez com o mundo, agora também está recebendo o juízo de Deus. Todas as pestilências de todas as épocas que foram promovidas desde os cavaleiros do Apocalipse, todos agora irradiada sobre o corpo dos homens. Doenças, flagelos, cânceres, coronavírus, pestilência, peste bubônica, febre amarela, zika vírus, tudo junto. E a dor será tanta que eles vão morder suas línguas de dor desesperado. Porque Deus agora está derramando a sua cólera. Porque antes do arrebatamento, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio nessa terra na sua primeira vinda, ele recebeu o cálice da ira de Deus, aquele que ele pediu, se fosse possível, passa-me de mim esse cálice, Pai. Ele recebeu por nós, mas esse povo ímpio, rebelde, rejeitaram, pelo contrário, zombaram de Deus, zombaram do seu tabernáculo, dos seus estatutos, das suas verdades bíblicas. Agora estão recebendo esse cálice da ira de Deus. Úlceras, doenças, flagelos, que não vai ter vacinas, não vai ter medicina que vai curá-los. Sofrerão. E o segundo anjo derramou a sua segunda taça sobre o mar. Esse tornou em sangue, como de morto, morreu todo ser vivente. Agora Deus derrama a sua ira sobre o mar, através de grande desastre, de grandes ondas, de tsunamis, que vai devastar o mundo, com grande derramamento de sangue, o sistema marítimo sendo destruído, também seres viventes da água morrerão. Isso compreende o sangue, muito sangue sobre a terra. E o terceiro da sua taça, nos rios e nas fontes das águas, se tornaram em sangue. Então o anjo das águas, dizendo: Tu és justo, tu que eras e és santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram o sangue dos santos profetas, também sangue lhe tem dado a beber, são dignos disso. Está vendo? Hoje, meus irmãos, desde o período do Antigo Testamento, os profetas que profetizaram o juízo para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel, desde o tempo de Abel, que derramaram sangue inocente, na época dos apóstolos, através da perseguição romana, inquisição papal, todo o derramamento de sangue, promovendo perseguição, hoje no Oriente, os homens de Deus sendo martirizados, estão se gabando. Agora aqui no momento da ira de Deus, diante do calor, da aflição, eles sentirão sede e as águas tornarão em sangue, vão sofrer o cálice da ira de Deus, porque é digno que serão, porque rejeitaram o Evangelho. Pelo contrário, eles mataram os homens de Deus que pregavam. As duas testemunhas também foi morta pela besta e ressuscitou e foi para o céu.
E agora Deus derrama o seu juízo sobre a besta, sobre todos os seguidores, sobre todo o ímpio carnal que está sob o controle de Satanás. Eu ouvi do altar que dizia: certamente o Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Deus, diante dos seus juízos, é glorificado no céu. E até mesmo na terra, mesmo diante do juízo, os homens sofrendo, blasfemando, reconhecerão que Deus é Deus. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dada a queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram do nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Aqui se cumpre mais uma vez o que Deus falou para Paulo, que Deus enviou a operação do erro para que eles creiam na mentira. Deus permite que eles creiam na mentira para eles blasfemar, para que Deus lança mais juízo sobre eles, sobre os homens ímpios, sobre os demônios, sobre os crentes apóstatas, ímpios que ficaram, vão sofrer. E eles não se arrependerão, porque eles estão movidos pela operação do erro. E derramou o quinto anjo sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Aqui agora Deus quebra a glória a falsa glória da besta. Lá no capítulo 13, o povo adorava o dragão e a besta. Quem poderá batalhar contra ela? Lembra da voz do anjo, que tinha o poder do evangelho? Temeis a Deus e dá-lhe glória, porque é vindo hora do seu juízo sobre a terra. Então Deus está falando: vocês temem a Deus. Isso aí é o engano, a falsa paz. Vocês têm que temer a Deus. E olha aqui o cumprimento daquela profecia do anjo de Deus. Aqui agora, Deus quebra o trono da besta, torna em trevas, escuridão, que não tem mais poder. É aniquilado o poder dela, porque todo o poder foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra. O que o Senhor Jesus falou lá para João, no capítulo 1, eis aqui aquele que foi morto e ressuscitou, e tem a chave do inferno e da morte. Glória a Deus, glória a Jesus. E mesmo sabendo disso, eles estão tão tomados pela indiferença, porque o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Deus, estão movidos pelo espírito do erro e da mentira. Eles blasfemaram contra Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras, das pestes, das pragas que estão sobre os seus corpos, que sofriam e não se arrependeram das suas obras. Mesmo diante disso, continuarão ímpios, imundos, carnais, reservados para o dia do juízo final. E o sexto anjo derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol, do lado do oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigiam aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-lo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, irmãos. Hoje, nosso Deus usa os verdadeiros homens de Deus, através da pregação do Evangelho, através da revelação com respaldo bíblico, interpretação correta com a Escritura, desmascarando os espíritos enganadores que usa os falsos mestres, os falsos profetas, das falsas pregações, das falsas curas, dos falsos milagres, porque tem os milagres de Deus, tem as curas de Deus, mas também tem os falsos milagres, por meio do misticismo, do sincretismo, da barganha, do evangelho bruxificado por meio dos falsos profetas. Mas através da pregação do evangelho, da pregação santa de Jesus, do poder de Deus,
são desmascarados e as almas são salvas. Aqui agora, todos os sinais da besta, o sinal do falso profeta e o poder do dragão são desmascarados pelo poder de Deus. E os espíritos imundos de rãs era considerado uns répteis imundos para os judeus. Aqui significa a imundícia de Satanás, que é desmascarado, que ele não tem poder nenhum sobre Deus. Agora aqui são desmascarados a trindade satânica do inferno, do dragão que quer ser Deus, do falso profeta que imita o Espírito Santo para convencer o povo não ao arrependimento, mas sim ao engano. E a besta, que é o anticristo, que se dizia ser o Salvador, o Messias, agora são desmascarados através do poder das taças da ira de Deus. E diante dessa profecia, hoje aqui nesse versículo, Deus dá uma pausa e dá um aviso para a sua igreja. Aqui a igreja não está mais, mas aqui está falando para nós aqui hoje. Vai ver que esse capítulo está em vermelho. Jesus falando com João e para nós. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aqueles que vigiem e guardam suas vestes, para que não andes nu e não veja as suas vergonhas. Deus está falando aqui, ó. Eis que venho como ladrão. O ladrão não avisa quando vai roubar uma casa, é repentino. A mesma coisa aqui, ó. Jesus avisa sobre a sua vida iminente. Ninguém sabe nem o dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor. É de repente, porque para os ímpios, Deus virá como ladrão para matar, para ceifar todos aqueles que não obedeceram o Evangelho de Deus, para a condenação eterna. Então, bem-aventurado que guarda suas vestes, tanto literal como espiritual. Você, irmã, irmão, que gosta de andar sensual, que gosta de andar na lascívia, nas roupas mundanas, ímpias e carnais, que contraria a palavra de Deus, para você, Jesus virá como ladrão. E você que mancha suas vestes espirituais com o pecado, do misticismo, do sincretismo, da barganha, da falsa doutrina, do falso evangelho, do evangelho anátema, maldito, você está nu, pobre segue nu, aquela palavra que Deus diz lá para a igreja de Laodiceia, a igreja ímpia, carnal, que tinha o ouro, a prata terrena, mas não tinha a glória de Deus sobre ela. Aquela igreja de Sardes que tem nome do que vive, mas está morta, está nu, com a prostituição espiritual, através dos rituais, das festas pagãs, das coisas ímpias e carnais, e escândalo na casa de Deus. Deus virá como ladrão a vocês, para vocês receberem as taças da lei de Deus. Então aqui Deus está dando um aviso: se arrependam, como Deus diz para Tiatira, porque se não se arrepender, colocarei numa cama e virá uma grande tribulação sobre vocês. Ainda há tempo de se arrepender. O dia do Senhor virá no dia do arrebatamento global para a igreja, mas para muitos o arrebatamento está chegando antes, na morte. Se você morrer hoje, como está a sua vida diante de Deus? Ao homem determinado morrer uma só vez. Depois disso, vem o juízo de Deus. Então ajuntaram o lugar que em hebraico chama Amargedon. Então derramou o sétimo anjo a taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feita está. Por que Amargedon? Aqui também é uma profecia. O monte Meguido, nas planícies de Esdrelon, ali onde a rainha Jezabel foi morta, onde Saul foi derrotado, aonde Gideão venceu os medianitas, aonde Josué venceu os cananeus, compreende que o bem vence o mal, e que Deus é com o seu povo, e está protegendo o seu povo. Aqui Deus está profetizando, dando uma profecia, que o que vai acontecer no final, com todos os ímpios, todos os demônios, todo o anticristo, besta, falso profeta, serão vencidos pelo poder de Deus. Deus está falando o que vai acontecer. Então derramou o sétimo anjo a taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feita está. Depois do derramar de toda a cólera da ira de Deus, a mesma palavra que Jesus usou lá na cruz, feita está,
diante do seu sacrifício vivo na cruz, quando ele diz, quando eu for levantado na terra, atrairei toda a humanidade para mim. Diante daquele seu sacrifício, Jesus diz, feito está. Aqui agora, todos que rejeitaram o Evangelho de Cristo, o seu sangue puro, santo, naquela cruz, que rejeitaram, agora diante de todos os juízes de Deus que foram falados diante dessas taças, feito está. E haverá grandes desastres naturais, que compreende também o juízo final que virá para os homens ímpios, para receber também o juízo de Deus e do lago de fogo e enxofre, que serão atormentados diante dos santos anjos e do Cordeiro, que está a profecia de Deus divina, que está em Apocalipse 14:10. Então, diante desses caos, um grande caos na terra, terremotos, abalos, que nunca houve no mundo, haverá nesse dia. E Deus vai preparar para o dia do juízo final. Agora o Apocalipse 17:18 são o próximo capítulo, que é mais uma revelação pelo Espírito Santo que Deus vai trazer. A mesma coisa com o seu das 7 trombetas. Chega no capítulo 10, 11, 12, Deus faz uma pausa para trazer uma revelação profética diante da interpretação daqueles capítulos. Agora, diante das taças da ira de Deus, do capítulo 17 e 18, tem o mesmo significado, que Deus vai contar a história desde o período do Antigo, Novo Testamento, aos dias de hoje, porque é o que a Bíblia diz para João 1,19, escreve as coisas que tem visto, as que são da época e as que depois desta hão de acontecer. Então, bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que guardam as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. O que está próximo, irmão? A volta de Jesus. O momento de nós se prepararmos é agora. Hora largada do relógio final já foi dada, não pode parar mais. Olha para o mundo, o que está acontecendo com o mundo. Olha para o cenário político, olha para as igrejas, a corrupção, escândalos, sinais da volta de Jesus. Você não está vendo o que está acontecendo com o mundo? Você não está vendo a indiferença do povo para com as coisas de Deus? A Bíblia diz que a vinda do Senhor, no dias anterior à sua vinda, seria como nos dias de Ló, sodomia, Sodoma e Gomorra, casamentos ilícitos sendo aprovados, leis sendo analisadas para ser aprovada, que confronta a moral da ética da família e dos conceitos cristãos. É um sinal da volta de Jesus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas diante desses sinais, Deus preparou um povo de boas obras, que diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Diante desses sinais, quando ver essas coisas acontecer, olhai para cima, erguei vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. Jesus está voltando, igreja. Vamos se preparar, vamos estar preparados na santificação com Deus. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo com essa prostituição, com esse adultério, com essa lascívia, com a mentira, com o engano, com a falsidade, com o ódio, com a divisão, com a contenda, ter ódio no coração, que a Bíblia diz que aqueles que odeiam seu irmão é um homicida, e nenhum homicida tem parte no reino do céu. Exaltação, vanglória, todos que são exaltados, a Bíblia diz, Jeremias, profetizando, eis que tem um dia reservado para todos os soberbos, Isaías diz. E Jeremias, Deus fala assim, eis que sou contra ti, ó soberbo, que virá o dia que vou te castigar. E o dia do castigo de Deus são esse dia do Apocalipse 16, das taças da ira. Você que derrama sangue inocente, você que mata inocente, e não só os que matam literalmente, pessoas que estão dentro da igreja, que estão matando a fé dos irmãos com os escândalos, estão matando a fé dos irmãos com as coisas ímpias, com as mentiras, matando a fé dos irmãos com mau testemunho.
Se arrependam. Senão o que está vindo para vocês é a ira de Deus. Se arrependam enquanto é tempo. Deus muitas vezes permite cair em leito, passar tribulações na carne, para que reconheça que Deus é Deus, para que se arrependa. Mas mesmo assim não estão se arrependendo. O que aguarda vocês são isso aqui, ó. As taças da ira de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, todos esses sinais apontam para isso. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Esteja preparado. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe somente para Jesus. Não olhe para o que está acontecendo através desses rebeldes na igreja, porque isso tem que acontecer. A apostasia nas igrejas é um cumprimento profético. Lembra que quando Deus falou com Moisés, quando chamou Josué na tenda da revelação, da congregação, mesmo ali ele convocando o povo, tirando o povo do Egito, Deus deu uma revelação profética: ó, esse povo vão se desviar e a minha ira vai cair sobre eles. E se cumpriu tempos na frente. A mesma coisa é hoje que está acontecendo isso na igreja. O Senhor Jesus revelou há mais de 2000 anos atrás, diante do sermão profético, sobre os escândalos que viria, apostasia, falsos profetas. Olha aí acontecendo. Então faça você a diferença. Seja como foi Elias, Micaías e os 7.000, que não se rendeu a Baal, diante do fardo pesado de Jezabel e Acabe, que seguiu os pecados de Jeroboão. Seja como Daniel, mesmo na Babilônia, orava 3 vezes ao dia, fazendo a diferença, mesmo diante das lutas e das tribulações. Deus diz para você, como diz Paulo: alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações, perseverai na oração. É mister que haja heresias, para que o justo se manifesta. Nesta época vai saber quem é cristão de verdade e quem não é. Quem é de Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecereis quem tem o Espírito de Deus, quem está com o espírito do erro. Faça você a diferença. Você que está numa igreja que foi fundada na doutrina, faça você a diferença nela. Cuidado com muitos falsistas, oportunistas, cativadores, que fingem ser de Deus, mas não são nada, são avarentos, são presunçosos, soberbos, não tem Deus, que se auto-titula profeta, que se auto-titula sua dominação como a única, verdadeira e santa. Isso é heresia, é tirar o mérito de Cristo na cruz e pôr ao homem. Não pode. É Jesus que é a salvação. Você que tem que fazer a diferença. Agora, seitas que foram fundadas no erro, Deus manda você sair de lá, porque aí você está concordando com as más obras. Agora, a igreja que foi fundada na doutrina, que está sendo contaminada por falsos profetas, você tem que lutar por ela até o fim. Já viu algum momento os profetas de Israel, mesmo com Israel apostatado, abandonar Israel? Você já viu um soldado com seu país em guerra abandonar a sua pátria? Abandona quem é covarde. Então cuidado com muitos aí que estão se autotitulando profetas e pregadores de doutrina, muitas vezes não são. Você esqueceu da passagem do profeta velho e profeta novo? O profeta novo veio de Judá com a missão de desmascarar Jeroboão II, que construiu um bezerro de ouro em Betel e em Dan. Ele fez tudo certinho, entregou a profecia, Deus lançou juízo sobre o rei, Deus destruiu os templos, e na volta, Deus falou assim: não pare em canto nenhum. O que aconteceu? Ele foi por aparência. O profeta velho era um homem conhecido, um profeta de Deus, mas por causa da ganância, da avareza, de ver o que aconteceu com aquele homem, ele, por inveja, o que ele fez? Mentiu dizendo que recebeu o anjo falou para ele que ele podia hospedar em sua casa. E o profeta novo não vigiou, foi atrás de aparência. É profeta velho, antigo, é homem de experiência, o anjo falou com ele, mas você esqueceu que Deus já tinha falado com ele, que a palavra de Deus não faz curva, é sim, sim, não, não, nosso Deus. E ele foi atrás do homem e esqueceu o que Deus falou. O que aconteceu? Por sua desobediência, na saída, veio o leão e estraçalhou ele. A mesma coisa está acontecendo com muitos crentes. Está indo por aparência, por emoções, por falsas visões, falsas revelações. Não compara as visões, as pregações com a Bíblia. Fica pulando de galho em galho igual animal.
Fica procurando de YouTube em YouTube, pregador de doutrina. Sabe que o verdadeiro pregador, o Senhor Jesus, o mesmo Deus que usa um homem de Deus na doutrina, na palavra, na unção, usa você também. Porque quem nos usa é o Espírito Santo. O irmão Emerson Nunes não é nada. Pastor A, pastor B não é nada. Quem usa é o Espírito de Deus. Faça você a diferença. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, ore, jejum e tenha intimidade com Deus. Pare com essa idolatria de dizer, nunca mais haverá um homem como pastor A, pastor B. Isso é errado, porque os homens de Deus partiram com o Senhor, mas o Espírito Santo continua aqui e ele é para habitar em quem obedece, porque a Bíblia diz, Atos 5,32, que o Espírito Santo é derramado sobre quem obedece. Então se você obedece, Deus vai te usar. O próprio Jesus usou uma palavra de humildade, farão as obras que eu faço e farão maiores do que esta. Está vendo? E Jesus sendo filho de Deus, ninguém pode fazer obra maior que Jesus, mas Jesus, mesmo sendo filho de Deus, expressou a humildade dizendo que nós podíamos fazer melhor. Como que você está autotitulando um profeta, um pastor antigo, mesmo que for de Deus, dizendo que não vai haver outro igual? Você está sendo idólatras, desmerecendo o Espírito Santo, a idolatria no seu coração. Cuidado com isso. Vai ficar, porque os idólatras não darão o reino do céu. Nós temos admiração sim, porque crê no Senhor Deus e seus profetas e prosperarão. Mas não confunda admiração com idolatria. Nós lembramos sim dos pastores, dos patriarcas que partiram com o Senhor, imitamos a nossa fé, mas não com idolatria, não tirando o mérito de Cristo e colocando neles. É errado. Então faça você a diferença, meu irmão. Faça você a diferença, minha irmã. Então não seja como o profeta novo, que caiu nas lábias enganosas desses homens que começaram no Espírito e terminaram na carne, que antes pregavam uma coisa, agora prega outra. Que Espírito Santo é esse? É Espírito do erro, soberba. Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes somente. Cuidado. Não seja como o profeta novo, que foi iludido pelo profeta velho. Quantos estão sendo iludidos por esses muitos divisores? Muitos homens falsos, que têm aparência de doutrina, mas doutrina não é nada, é um arrogante, é soberbo, é mentiroso. Semeia contenda entre os irmãos, fica falando mal dos irmãos pelas costas, fica caluniando, defamando o irmão, defamando a irmã, para conseguir aplauso, para que seu ministério cresça, puxando o tapete dos outros com mentiras. Os mentirosos não darão o reino do céu. A Bíblia diz, aquele que cochicha e fala mal às escondidas do seu irmão, eu o destruirei. Cuidado com eles. Diante das lutas, das perseguições, não entra na carne em discussões, em questões, em debate acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Faça como Moisés, diante das lutas e perseguições, calai-vos, que o Espírito de Deus pelejará por vós. Porque ai daqueles que tocam nos meus ungidos, diz o Senhor, porque não maltrateis meus ungidos e nem os meus profetas. Porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Glória a Deus. Então, para esse que desobedece, que fica atrás, levado por ventos de doutrina, vão ficar. Não tem o Espírito Santo, não tem Deus. Faça você a diferença, meu irmão. Leia a Bíblia, ore, jejue, lute pela igreja de doutrina que Deus fundou na terra. Saia da seita, porque seitas e heresias nunca foram igrejas. Isso são religiões herégicas, fundadas no erro. Agora a igreja bíblica, que foi fundada na palavra, baseada com os dons do Espírito Santo, pela doutrina dos apóstolos, que agora estão sendo contaminadas pelos falsos profetas. Lute até o fim, em oração, no jejum, que Deus vai pelejar por você. Todos que se levantaram contra a igreja de Cristo, contra os profetas de Deus, pereceram. Jezabel foi comida pelos cães, Acabe foi morto na guerra, Herodes foi comido pelos bichos, Elimás foi ferido de cegueira. Aqueles que andaram de mentira, de falsidade, Deus puniu com a morte, Ananias e Safira. Glória a Deus, glória a Jesus. Então santifique, meu irmão, na verdade, na palavra, na doutrina do Senhor,
da santificação do corpo, da alma e do espírito. Vamos lutar, irmãos. Se colocaram você no banco para pregar doutrina, não liga não. Tem as praças, tem os hospitais, tem os lares, tem os meios de comunicação que Deus permitiu nós usar para pregar o evangelho. Mas você que está pegado em cargo é derrubado facilmente. É uma parede sem concreto, sem cal, vem o vento e cai. Mas você que está alicerçado na rocha, vem os ventos, as chuvas, os rios, combater aquela casa não caiu. Porque os que confiam no Senhor é como os montes de Sião que não se abala e permanece para sempre. Agora você que está pegado em cargo, aceita qualquer vento de doutrina, e você distorce a doutrina eclesiástica, porque você está pegado no cargo, está pegado nas coisas para receber aplauso dos homens. Muitas vezes ganha almas, tem dons não vai salvar ninguém não. Muitos vão chegar, preguei, curei em seu nome, e Jesus falar, apartai-vos de mim. É o que Deus vai falar. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua alma no último dia sendo reprovado, diante da sua desobediência da doutrina eclesiástica. Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz do Espírito Santo que está falando. Glória a Deus. Então essa, irmãos, é a palavra de Deus. Jesus está voltando. Um dos últimos sinais da volta de Jesus seria a apostasia nas igrejas. É um cumprimento profético. O justo vai viver pela fé, e aquele que recuar, minha alma não terá prazer nele. Vamos continuar lutando. Muitas vezes, se não vermos muito aqui no YouTube, porque eu estou na oração, estou no jejum, estou evangelizando. Como digo a você, Deus abriu essa exceção aqui no YouTube só por um tempo, porque as rádios foram contaminadas pelos falsos profetas. Mas o dia que Deus for parar a obra, uma rádio mundialmente operar, creio que nós vamos sair totalmente daqui. Deus está fazendo como fez em Samaria, usou o mordomo para levar pão e água para os profetas. É uma fonte de escape por um período de tempo. Porque muitos estão se contaminando até mesmo aqui, porque muitos não têm o domínio próprio e estão se contaminando. Então vigia, guarda suas vestes para que não andes nu e não veja suas vergonhas. Cuidado. Não se contamine, oreis e vigieis, para que não caia em tentação. Guarda o que tem, para que Satanás não roube a tua salvação. Levantai dentre os mortos, fugi dos falsos profetas, que o Senhor te esclarecerá, meu irmão. Viva na doutrina santa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje foi a parte final do Apocalipse 16. Agora não será mais nos domingos, será todas as segundas-feiras, a partir das 22 horas. Aleluia! Próxima segunda-feira, que é depois já do jejum, vamos pregar sobre o Apocalipse 17. Glória a Deus! E vamos até o capítulo 22. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fica firme com Jesus. Firme com o Senhor, não desanime. Alegrai-vos na esperança, sedes paciente nas tribulações, perseverai na oração. Jesus está enxugando suas lágrimas. Aguenta só mais um pouquinho. Estamos em guerra, estamos em batalha. É diante disso, meus irmãos, que Deus está provando nós, como o ouro é provado no fogo. É nesses tempos do fim agora, que está se provando quem é cristão de verdade e quem não é. Um dos sinais mais terríveis da volta de Jesus é esse, a apostasia, e também o grande sucesso dos falsos profetas, onde milhões seguem os falsos profetas, porque os falsos profetas do mundo são e o mundo os ouve. Porque a porta é estreita, poucos entram por ela, e o caminho é espinhoso. Irmãos, um dos maiores sinais são essa indiferença, até mesmo entre o povo de Deus para com as coisas do céu. Você está vendo o grande sucesso dos falsos profetas, os que pregam a verdade aqui são poucos. São poucos que ouvem a verdade.
Uma live como essa era para ter muitos, mas não estou preocupado com isso. Isso é um sinal triste da volta de Jesus, que muitos não iam ouvir, porque Paulo diz que não suportariam a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos. Eles amontoariam para si doutores, pastores, conforme a sua própria concupiscência. Eles desviam os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Pedro diz: muitos seguirão suas instruções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. O que é instruções? Disfarce. Muitos se usando os disfarce, usando a Bíblia, mas por trás ali ocorre assassinato, lavagem de dinheiro, ocultismo, bruxaria, assassinato, homens ímpios e carnais. E depois, quando suas vergonhas são expostas, acaba dando escândalo até mesmo do evangelho da verdade, porque o povo que não conhece lá fora generaliza todos, achando que todos são igual. Tempo do fim, tempo difíceis. E muitos não querem ouvir a palavra, porque o Espírito expressamente diz que alguns se aposentariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Daí, muitos não aceitam a verdade. O povo ama o mundo, o povo ama o prazer, como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O povo quer prazer, o povo quer romance, o povo quer viagem, o povo quer relacionamentos, e não está nem se importando para com as coisas de Deus. Mas o que aguarda esses tais que não aceitam a verdade é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Lago de fogo e enxofre. E as taças da ira. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de arrependimento. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus. Então aí está, irmãos, a palavra de Deus, santa e eficaz, poderosa para transformar vidas e corações. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, Jesus está voltando. Bem-aventurados que ouvem, os que lêem, os que guardam as palavras dessa profecia. Se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se consertar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas súplicas, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas o povo que não dá ouvido vão perecer, porque aos ímpios as nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Todos que aborrecem a Deus amam a própria morte, diz a Bíblia. Deus está dando uma oportunidade para todos se arrependerem. Um desses sinais mais terríveis, irmãos, é que os homens de Deus não teriam sucesso. Muitos não iam ouvir, ficariam no anonimato, esquecidos. Mas esses são poucos, porque Deus não está preocupado com quantidade, sim qualidade, porque a porta do céu, poucos vão entrar nela, porque o caminho espinhoso é apertado, e poucos entram. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. E poucos querem fazer a vontade de Deus. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é renúncia, irmãos. É abandonar o pecado, a vaidade, a promiscuidade sexual, seja ela literal ou espiritual. Ter mudança de vida. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas quando Deus olha para a terra hoje, já não se vê mais a diferença entre o justo e o ímpio. Ambos estão andando de mão dada. Precisa ter mudança, porque senão vai ficar e receber as taças da ira, as trombetas do Apocalipse, a besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e receber o trono do juiz de Deus no dia do juízo final e ser lançado no fogo do inferno. Você quer isso para você? Não quer, então se arrependa. Abandone o pecado, a vaidade, a imoralidade, a política, a televisão, a sensualidade.
Você não adianta também ser crente capa, belo por fora e podre por dentro. Não adianta, sepulcro caiado. É transformação corpo, alma e espírito, irmão. Fruto do Espírito Santo, temperança, amor, paz, longanimidade, paciência, diante das lutas e tribulações. Porque crente que tem o Espírito Santo, ele é temperado, ele tem paciência. Mas quando eu digo paciência, não é você ser covarde. Você tem que combater os falsos profetas com a palavra, como Paulo fazia, combatia, disputava a palavra entre os judeus, fariseus, hipócritas, combatendo eles com a doutrina de Cristo, mas dentro da palavra. Mas nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, que atuam nesse século nos lugares celestiais. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Aí está a palavra de Deus falada aos nossos corações. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a todos na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus abençoe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Já se fala até do sinal da besta, e domingo